Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Vamos a uma notícia que está em todos os jornais, que Trump está cumprindo as promessas eleitorais, mas isso está trazendo muita confusão para ele mesmo e para o seu governo. Escute aqui esta matéria. Trump suspende a entrada de todos os refugiados e de imigrantes de vários países muçulmanos. Ele assinou o decreto que proíbe por 90 dias a admissão de cidadãos vindos da Síria, Irã, Sudão, Líbia, Somália, Iêmen e Iraque. O presidente Donald Trump decretou sexta-feira, 27, o fechamento temporário das fronteiras dos Estados Unidos aos imigrantes de 7 países, de maioria muçulmana, e a refugiados de todo o mundo. A decisão anunciada no Pentágono ocorreu 2 dias depois do novo presidente ordenar a construção de um muro na fronteira com o México para frear a entrada de imigrantes latino-americanos indocumentados, ou seja, sem documentos. Ambas as medidas cumprem promessas eleitorais de Trump. O decreto estabeleceu ainda uma proibição por tempo indeterminado da entrada de refugiados vindos da Síria. A guerra civil nesse país já deixou quase 5 milhões de refugiados, dos quais os Estados Unidos acolheram apenas 12 mil, segundo os últimos dados disponíveis. O decreto também proíbe, durante 90 dias, a entrada de cidadãos de diversos países. O texto não os especifica, mas se remete a outra medida aplicável a indivíduos da Síria, Irã, Sudão, Líbia, Somália, Iêmen e Iraque. O veto poderá ser por tempo indeterminado para países que não entregarem informações migratórias solicitadas pelos Estados Unidos, o que pode afetar especialmente o Irã, dada a ausência de relações diplomáticas com Washington. E como efeito dominó, essas ações do Trump já colocaram diversos setores da sociedade contra esse decreto do Trump. Um deles é a Anistia Internacional, que convocou manifestações no Reino Unido. Já o parlamento do Iraque aprovou reciprocidade a medidas anti-imigratórias de Trump. E a ONU classificou o veto imposto por Trump como uma ação ilegal e mesquinha. Essa organização, a ONU, a Organização das Nações Unidas, considerou a restrição na entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos como uma ação mesquinha e ilegal, do ponto de vista dos direitos humanos, segundo o jornal britânico The Independent. Discriminação apenas sobre a nacionalidade é proibida pela Lei de Direitos Humanos. A proibição dos Estados Unidos também é mesquinha e desperdiça os recursos necessários para uma luta contra o terrorismo apropriada. Quem disse isso na segunda-feira foi Zeid Ra'ad al-Hussein, alto representante da ONU para os Direitos Humanos. A restrição também foi alvo de críticas de representantes do Reino Unido, Alemanha, Indonésia e Irã. Logo quem? O Irã. O Iraque aprovou a aplicação do princípio da reciprocidade para os cidadãos americanos. Já na Alemanha, que recebeu muitas pessoas fugindo da guerra civil da Síria e está enfrentando um terrível problema lá dentro, quando dezenas de mulheres foram estupradas por muçulmanos, a chanceler Angela Merkel disse que a luta global contra o terrorismo não é desculpa para as medidas e não justifica colocar pessoas de um passado ou de uma fé específicos sob suspeita geral. E aí está o mundo inteiro se voltando contra Donald Trump, o mundo inteiro que eu digo, que estão envolvidos nessas questões dos refugiados. Mas ele está cumprindo o que ele prometeu durante a sua campanha e já fez vários decretos lá nos Estados Unidos. Vamos aguardar como é que vai ficar toda essa história. O mundo está se fechando a um ponto que não terá outra saída a não ser uma guerra violenta. O Oriente Médio está aí, os barris de pólvoras já foram acesos, e isso tudo significa que o mundo está muito próximo do ponto de mudança.
E o ponto de mudança radical para tudo isso será o arrebatamento, quando dezenas e centenas de pessoas sumirão de uma hora para outra. E aí você imagina o caos que vai ficar ainda mais este planeta quando pessoas sumirem e a guerra eclodir lá no Oriente Médio. No final desta guerra surgirá um líder mundial que fará um pacto de paz entre judeus e o que sobrar dos árabes muçulmanos ali, e implementará um pacto de paz de 7 anos. A pergunta é: como está a sua vida com Deus? Você já está preparado para ouvir o toque da trombeta ou ainda está se preparando? Nós não temos muito mais tempo. É só olharmos para o mundo, é só olharmos para o nosso corre-corre, as nossas lutas diárias, preocupações. Precisamos buscar a Deus. Urgente. Precisamos estar mais antenados com Deus. Em oração. Os que puderem em jejum. Em viver a palavra de Deus. Porque não sabemos quando será este momento que tanto ansiamos, tanto esperamos, porque não faz mais sentido estarmos aqui. A vida tem se tornado apenas uma luta diária, decepções, aborrecimentos e insatisfação. Se você está em cima do muro, tome logo a sua decisão. O tempo urge, não dá mais para ficar brincando de ser servo de Deus. Ou você é ou não é, porque Jesus já está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.